Olá, estamos de volta com mais um podcast Ante o Exposto, uma iniciativa dos alunos do MINTER, Mestrado Interinstitucional, Unicap, FESP Paraíba. Estamos aqui com um convidado super simpático, uma pessoa, posso dizer, acolhedor, uma pessoa muito especial, muito conhecida do meio jurídico paraibano e pernambucano, professor George Salomão. Vou lhe dar as boas-vindas daqui a pouco, vou fazer sua apresentação também, mas antes eu vou percorrer aqui e também estou ladeado, como sempre, das divas do podcast Ante o Exposto, Renata Câmara e Flávia Carvalho. Renata, boas-vindas ao professor. Professor George, prazer enorme recebê-lo aqui, principalmente para tratar sobre o tema que nós vamos tratar hoje, que eu tenho certeza de que todos vão gostar demais. Exatamente. O tema, eu nem soltei nada sobre o spoiler do tema, mas é muito bacana, vocês vão adorar. Flavinha, boas-vindas ao professor. Exatamente. Né? E daqui a pouco você lança a sua pergunta. Sim. Parabéns, assim, pelo evento, né? Já estou dando spoiler aqui. Pelo evento que está chegando, né? E muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso podcast, professor. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutor em Direito pela UCA, né? Universidade Católica de Buenos Aires, e presidente da Escola Brasileira de Estudos Constitucionais, o EBEC, né? George, meu muito obrigado, um agradecimento de coração pelo aceito e pelo convite de participar, né? Não vou revelar o motivo da nossa segunda gratidão, vamos dizer assim, é a principal, daqui a pouco a gente fala, mas vou logo passar a palavra para Ana Flávia fazer a primeira pergunta, lembrando ao nosso público que a nossa estrutura são 3 entrevistadores, 3 perguntas, né? E aí a gente vai debatendo com os entrevistados. Flávia. Vamos lá? Vai-se embora. Um dos motivos de recebê-lo aqui, professor George, é justamente porque se avizinha o 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Sabemos que o senhor é o criador e idealizador desse evento maravilhoso, que será realizada a edição em Recife no dia 30 e 31 de maio, né, deste ano, 2025. Então, como presidente da Escola Brasileira de Estudos Constitucionais, o EBEC, como foi que surgiu essa escola na sua vida acadêmica? Bom, Flávia, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, o convite formulado pelo professor Eduardo e por vocês aqui, ladeados por vocês, né, nesse programa Ante o Exposto, que já é uma referência no diálogo jurídico aqui da Paraíba e do Brasil como um todo, né? Mas vamos lá. A ideia do nosso congresso da Escola Brasileira de Estudos Constitucionais surge em 2004, na verdade, onde eu tinha já feito meu mestrado em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, e você sabe que quando você regressa, não é, de uma pós-graduação em estrito sensu, você tem aquele apreço, aquela vontade, não é? Não apenas de conhecer mais, mas de difundir o conhecimento. Não é? E eu me dei conta exatamente dessa carência, não só na Paraíba à época, mas na região Nordeste também, né, de discutirmos o direito constitucional e, claro, outros ramos do direito que têm essa conexão muito próxima com o direito constitucional, né, já que tudo deriva do direito constitucional, da Constituição. Daí que veio essa ideia de criar uma escola voltada não apenas para a realização de congressos de direito constitucional, né, mas também de produzir conhecimento sob uma perspectiva da forma escrita, então através de livros, de artigos em periódicos, enfim, tentar difundir ao máximo possível o conhecimento, né? E naquela época, acredito que em 2004, conforme mencionei, nós fizemos o primeiro congresso aqui em João Pessoa, no Teatro Paulo Pontes, lá no Espaço Cultural ainda. Não é? E, enfim, de lá para cá é que nós vimos sempre realizando esses eventos. Não é? Houve a necessidade evidente de sair da Paraíba, porque o evento ele foi crescendo e, à época, também João Pessoa não tinha um espaço que albergasse um público maior.
Sim, não é? sim. Daí que veio a ideia de irmos para o estado vizinho, que era o Rio Grande do Norte, que tinha um centro de convenções que albergasse um público maior. Né? E demos sequência e estamos aqui até hoje, não é? Realizando esse evento que já entrou no calendário jurídico nacional, graças a Deus, não é? Isso demonstra a seriedade e a relevância desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? E tanto que estamos dialogando aqui hoje, exatamente, né, sobre ele. O engraçado, gente, é que o que motivou o George, né, na criação da escola e, consequentemente, do Congresso, foi essa tentativa de estender, vamos dizer assim, a vida acadêmica para o mundo, né, além dos muros da academia, mais ou menos o que motivou o outro exposto. Exatamente. Parece Exatamente. que esse germezinho, a gente... Né, Fomos todo contaminados. mundo é contaminado com esse vírus. Agora, Renata? aproveitando só a palavra do senhor a respeito desse congresso, finaliza também com a publicação de um livro, não é isso? Em que consiste este livro? É com os artigos que são submetidos? Bom, inicialmente eu lhe peço retirar o senhor. Certo. Bom, essa foi também um dos projetos atrelados ao evento, não é? Então, quer dizer, vamos fazer tão somente um evento onde as palestras são proferidas e o conhecimento ele acaba se pulverizando ao término daqueles a 3 dias de evento, não é? Ou poderíamos deixar algo consignado, algo registrado que possa ser também utilizado por todos aqueles que também não puderam participar, enfim. E daí veio a ideia de uma obra coletiva, não é? Contendo artigos dos palestrantes, né? E de outras pessoas que eventualmente poderiam também colaborar, mas que por alguma razão não puderam comparecer ao evento, né? E daí veio essa ideia de sempre nos eventos organizarmos uma obra coletiva para ser objeto de publicação durante o evento, não é? Perfeito. E foi uma ideia que concretizamos o primeiro trabalho e foi se viabilizando, né? De modo que até hoje também, não apenas, repito, o evento ele tem essa parte expositiva, né? Através das palestras, mas essas palestras também estão consignadas sob a forma escrita, textual, integrando essa obra coletiva, né? Então, é mais uma contribuição que nós conseguimos da comunidade jurídica, né? Que é exatamente esse registro, né? Compondo aí a ciência do direito. Então, a gente sempre busca, mais uma vez, dar essa outra contribuição. Isso é bacana Parabéns. demais, né? Renata? Agora, eu gostaria de compartilhar uma curiosidade. Além do Congresso, a primeira coisa que me salta aos olhos é que nós estamos diante da 23ª edição. Ou seja, é inegável que isso já é um evento consolidado, né, na nossa área jurídica. Aliás, diante hoje de tantas relações do direito constitucional e sua interseccionalidade com outras disciplinas e outros ramos do conhecimento, certamente num congresso dessa magnitude a gente vai encontrar não apenas um tema muito restrito ao direito constitucional, mas a toda a área que o direito constitucional termina por abarcar. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que merece assim, um destaque. O segundo ponto é que nós começamos aqui em João Pessoa, né? Migrou-se para o Rio Grande do Norte, porque à época a nossa capital paraibana já não comportava mais a grandeza do evento. E agora, nessa próxima edição, em maio, nós teremos Recife, né? Então, algo assim já mudou a rota, já saiu a rota de Natal. Então, já fica aqui o meu modesto requerimento, né? Para voltar, né? Para voltar para Já a tá nossa... garantido, viu? Já está garantido. Mas vamos deixar registrado com os nossos seguidores, né? Que a nossa Paraíba merece esse retorno, né? Eu não vou nem divulgar
como a Paraíba está crescendo, porque já está crescendo tanto, eu não posso mais nem fazer muita publicidade, senão a gente não consegue mais viver aqui. Não consegue mais andar de carro. Né? Mas a minha curiosidade, após compartilhar esses, é que eu queria saber sobre a escola, né? Porque eu acho que também é importante o papel da escola nesses estudos voltados para o direito constitucional, o debate, a troca de informações. Então, eu queria aproveitar também a tua presença aqui, né, para que falasse também um pouco da escola, para quem tiver interesse se filiar, né, aderir, né, participar da escola. E aí também queria saber se a gente já pode divulgar quem já está confirmado para o 23º Congresso Internacional. Ah, tá. Vamos lá. Muito obrigado pelas provocações. Mas, João Pessoa, você mencionou aí todo esse ITER, né, relacionado às cidades que realizamos os eventos. Então, de fato, como eu mencionei, começamos por João Pessoa, né, no Teatro Paulo Pontes, fomos para Natal, né, e depois também Recife, Maceió, já fizemos em São Paulo, Brasília. Enfim, o evento ele acabou se tornando um pouco itinerante, né, mas sempre com o pé no nosso estado, na nossa região, que é o Nordeste, né. E essa questão de ser algo itinerante foi até algo que resultou de uma provocação do público, que é interessante, né? Porque o pessoal gostava do evento e perguntava por que não na nossa cidade. E aí, por que não podemos tentar, né? Mas isso é algo bastante difícil e complicado também, você sair de casa e realizar um evento em uma outra cidade. Mas hoje a EBEC, ela realiza o evento aqui em João Pessoa, sobretudo após termos a inauguração do Centro de Convenções, né? Porque antes do Centro de Convenções, João Pessoa não tinha um espaço que realmente é adequado para um evento, né? E por essa razão eu fiz a menção de termos ido para o Rio Grande do Norte. Não era porque queríamos ir para o Rio Grande do Norte, né? Porque João Pessoa, Paraíba, não tinha um espaço que albergasse esse evento. E diga-se, desculpa, mas assim, diga-se que não era somente pela falta de espaço, foi pelo volume que o evento foi também tomando, que aí nós não tínhamos um espaço que pudesse comportar, né, a grandeza do evento. Porque, de fato, não era um encontro, um seminário mais restrito de direito constitucional. Se tratava e se trata de um congresso internacional de direito constitucional com nomes de peso. Exato, né? E eu vou até contar uma história aqui um pouco engraçada, mas a época foi extremamente preocupante para nós, não é? Num desses eventos em Natal, geralmente os eventos, como todo e qualquer evento, você tem aquelas viradas de lote, né? E o Centro de Convenções de Natal tinha a capacidade de 3.054 lugares, né? E numa dessas viradas de lote, extrapolou tudo. Minha nossa. Então, quando fomos contabilizar, tinha mais de 3.600 inscritos. Puxa. E aí veio aquela preocupação, o que fazer? E agora? Era uma preocupação gostosa, mas era uma grande preocupação. Era bom, mas dava mais trabalho. Exato. Gerou uma preocupação. Então, eu citei esse exemplo exatamente para mostrar como ele foi crescendo, né? E exatamente para atestar que até então a nossa cidade, que a gente tanto tinha apreço, começou aqui, queria continuar aqui, mas não tinha condições, né, espaciais de aqui continuar, né? Foi quando tivemos a construção do Centro de Convenções, né? O Pedra do Reino, foi que passamos a fazer eventos aqui novamente em casa, que é o maior, é uma grande satisfação,
né? Tanto que no próximo ano será aqui em João Pessoa, né? Nossa querida amiga já perguntou, a próxima edição vai ser aqui, mas Recife também é uma cidade que nós temos muito apreço por Recife, né? Eu morei 7 anos em Recife, fiz a minha graduação na Unicap, quer dizer, fiz o 2º e 3º científico, a graduação em Recife, e culturalmente Recife é muito rico, então, sobretudo na área jurídica. É uma força de direito constitucional, inclusive. O direito constitucional, Pinto Ferreira, enfim. E aí na parte de filosofia, você tem a Nelson Saldanha, que também trata bastante com direito constitucional, aquela obra Formação da Teoria Constitucional do Nelson Saldanha, o próprio professor João Maurício Deodato, que apesar do viés de filosofia do direito também incursiona pelo direito constitucional, enfim. Então, Pernambuco é riquíssimo, né, em termos de juristas. Cultura, né? E cultura jurídica. Exatamente. Então, e aí você mencionou a cultura geral, aí maravilhosa, não é? Isso. Frevo, nascimento do Mangue Beat, enfim, tem muita coisa boa ali. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Né? Entendeu? Então, eu acho que Pernambuco ele reuniu tudo isso, não é? E, fora esse aspecto, temos grandes amigos também, bons professores por lá que podem dar um grande contributo, né? para o direito constitucional, enfim. Então, tem vários motivos para irmos e regressarmos a Pernambuco, né? E retornaremos. A gente sabe... Mas será que ele não vai dar spoiler dos nomes já confirmados para o pessoal entender por que extrapolou 3.500? Deixa eu me antecipar com relação a isso. O grande homenageado deste ano é o ministro Edson Fachin. Exatamente. Eu estava esperando que... Já a presença confirmada. Isso, é porque você faz uma pergunta e você vai divagando e de repente esquece a pergunta que foi formulada. Mas, perdão, esse evento ele é um evento que vai ser realizado em homenagem ao ministro Edson Fachin, né, do Supremo Tribunal Federal, cujo tema a ser objeto de reflexões nesses 2 dias de evento é precisamente ativismo judicial, né? O STF e a Guarda da Constituição, acredito que seja mais ou menos a temática, né? E, além do homenageado, o ministro Edson Fachin, temos também confirmados o ministro Gilmar Ferreira Mendes, né? Que é também um outro grande constitucionalista, não tão somente em virtude do cargo que ele ocupa no Supremo Tribunal Federal, mas eu tenho o ministro Gilmar como uma das grandes expressões, uma das grandes referências do direito constitucional brasileiro. Há quem chame ele de o novo Rui Barbosa, né? Não é brinquedo, não. Não é brinquedo. Não é? Então, assim, sobretudo... Devemos a ele todo o estudo do direito alemão Exatamente. A aplicação dele na direito, Constituição, no texto constitucional. Então, você tem a formação dele acadêmica foi na Alemanha, quer dizer, o mestrado e doutorado na Alemanha. Uma das primeiras obras dele foi o controle de constitucionalidade, tanto no direito brasileiro quanto no direito alemão. Né? Um livrinho da capa roxa, ainda pela Saraiva, um livrinho antigo. E, além dos citados ministros, o grande constitucionalista da UERJ, que é o professor Carlos Roberto Siqueira Castro, né? É um grande doutrinador. Hoje também... nome expressivo. O professor Saul Tourinho, né? Saul Tourinho Leal, também está confirmado. Um grande advogado com uma formação acadêmica no exterior, auxiliou um juiz do Tribunal Constitucional, se não me falha a memória, na África do Sul, então também tem uma vasta formação. O doutor Nabor Bulhões, que é uma grande referência, sobretudo na advocacia. Né? Então, há grandes nomes que compõem, né, esse hall de palestrantes, né, que, de fato, acabam permitindo que nós venhamos a atingir esse propósito, que é a transmissão de um conhecimento jurídico qualitativo, né? E mesmo que o evento tenha como mote o direito constitucional, né? Mas falamos agora há pouco que
a Constituição é o fundamento de validade, então você tem civilistas, processualistas, né? Então cada qual falando da sua área específica de conhecimento, mas linkando com o direito constitucional, né? Então, para aqueles que querem um conhecimento plural, né? Não se restringindo ao direito constitucional material, digamos assim, podem ir para o evento que vão compreender processo civil, direito civil... Todas essas conexões. E é uma programação bem intensa, né? Chega a 20 e quantos palestrantes? 25? Chega aproximadamente uns 25 palestrantes. Em né? 2 dias. Em 2 dias. É uma maratona. É uma maratona. É uma imersão. É uma imersão. Né? E aí tem a publicação, tem o livro, então... E tem uma coisa especial. E tem uma coisa especial, viu? O podcast vai estar lá, claro. O podcast vai estar lá. Vai estar também desenvolvendo todo um trabalho de colaboração, entrevistando os palestrantes para depois transmitir para todos os ouvintes e aqueles que assistem também o programa. Exatamente. Então, é uma presença nada mais adequada para estar no evento, é o podcast. Gente, essa a notícia especial que a gente queria trazer para vocês. O professor George nos convidou para fazer essa cobertura como podcast oficial desse grande evento que é o Congresso Internacional de Direito Constitucional do EBEC, né, que o professor aqui já vem falando. E nós prontamente aceitamos, né, George? Vamos falar um pouquinho sobre essa parceria. Já vou adiantando. Vamos levar nosso estúdio para lá, não é isso, Cássio? Contando com Cássio. Com toda a sua qualidade. Toda essa qualidade que já é viu, Cássio? Né? Vamos adotar o mesmo modelo, evidentemente, né? São 3 entrevistadores, 3 perguntas. Claro que a gente não vai poder se estender muito, porque tem muita gente para entrevistar. É uma maratona. Tem um espaço, né, curto de tempo, mas vamos dar conta com todo prazer. Né, George? São 18 metros quadrados que a gente vai ter, né, falando aqui de detalhes, né, claro. E também já fomos convidados e, obviamente, já aceitamos também fazer a cobertura do evento de 2026. Fala um pouquinho da nossa parceria. Essa é uma parceria que eu acho extremamente significativa, Eduardo. O Ante o Exposto é um podcast que vem crescendo a cada dia, dando a sua contribuição, né? Não apenas aqui na Paraíba, mas observamos também um diálogo bastante intenso com juristas de Pernambuco, enfim. E claro que transcende as fronteiras desses 2 estados. Claro, né? claro. E agora, com essa parceria e também essa presença do podcast nos eventos, isso permitirá também, né, em virtude de o evento ele albergar diversos doutrinadores, né, em 2 dias, permite que o podcast possa também com eles dialogar, né, e transmitir a todo o seu público, a todos os seus ouvintes, né, e aqueles que assistem também, não é? Esse conhecimento atualizado sobre temas diversos, né? De diversas áreas de conhecimento, desde que, claro, sabemos que tem essa conexão com o direito constitucional, mas sempre com essa conexão com, a exemplo do professor Nelson Rosenwald, né? Que vai estar lá conosco em Pernambuco, ele é um civilista, né? Todos têm conhecimento que o professor Nelson Rosenwald é da área de direito civil, mas quer dizer, todas as suas obras são calcadas a partir do direito constitucional. Privado. Não é? Mas é um civilista. Então, um exemplo que eu citei, né, tão somente para mostrar essa ampliação, essa amplitude, né, de doutrinadores que estarão sempre difundindo esses conhecimentos de outras áreas, né, dialogando, interagindo com o direito constitucional, né? E isso é importante porque antes, não sei se você observa, e também nossas queridas amigas, que antes as pessoas que, vamos supor, estudavam direito civil ou estudavam direito penal, não é? Praticamente desconheciam o direito constitucional. Verdade. Né? Partiam... Era quase uma cadeira tamborete. Exatamente. Estudavam direito civil já abrindo ali o Código Civil, esqueça a Constituição. Né?
de forma isolada. Hoje isso não é possível. Não tem né? como. Ele pode até fazer, mas ao término do estudo, ele vai ter um conhecimento parcial. Isso. Né? Porque o ponto de partida ele não conheceu. Então, talvez até o conhecimento que ele teve seja não muito adequado. E tem né? um detalhe, você está falando aqui, eu me lembrei daquela época em que direito constitucional era uma divagação, uma filosofia que não tinha aplicação no mundo real. Hoje é o contrário. O advogado que é pragmático por natureza, ele precisa e usa diariamente o direito constitucional de forma muito objetiva e pragmática. Não é mais uma questão de filosofia, de doutrina, né, sem um ancoramento na concretude. Não, hoje passa primeiramente por ele. Né? Toda a petição, Ele é toda a quase- decisão. Ele é Isso. quase o Sol nesse sistema todo planetário, porque a gente não consegue conceber nenhuma disciplina, mesmo que a gente consiga dividir entre os ramos do direito público e do direito privado, você não tem como pensar em um ramo do direito privado sem o direito constitucional. Não é? É verdade. Então, e citamos é aqui o nosso o Sol. direito civil. Não é? Isso. Que seria, digamos, o viés direito constitucional do direito privado. Né? né? Mas quer dizer, é inconcebível, né? O direito constitucional é o nosso Sol. Exato. Né? Aí você pega toda a parte atinente ao direito de família, que está lá na Sim. Constituição, enfim, direito de propriedade, algumas regras que estão na Constituição. Não, quer dizer, não tem. É impossível hoje você compreender o direito num ramo específico sem esse pé no direito constitucional. Né? E até um colega nosso, amigo Delosmar, né? Sempre brinca, faz direito constitucional ele é macro, né? Porque vocês têm que conhecer o direito constitucional, senão vocês não vão conhecer absolutamente nada. E é um processualista, é um processo. Para você que é patrocinador do evento, já deve ter esses números. Mas para nossos ouvintes, nossos seguidores, na última edição, em Natal, foram 2.537 congressistas, não é isso? Uhum. Ao longo das edições, mais de 40 mil pessoas já foram impactadas pelo evento. E nós, do Congresso, do podcast, vamos estender isso aí. Por quê? Tem um detalhe. Com as entrevistas gravadas e perpetuadas na mídia do podcast e do próprio EBEC, porque, claro, nós vamos fazer esse collab, quem não participou ou não pôde participar, vai ter aquele gostinho, aquele pouquinho, mas vai ser suficiente para quem não pôde, né, de toda forma. Lembrando, o nosso podcast tem um viés acadêmico, então, de fato, não vai ser uma entrevista sobre qual a cor que você mais gosta, seu hobby, não, né? Nós vamos entrevistar um Gilmar Mendes, um Fachin, né, e os demais, dentro exatamente da linha de pensamento deles, do que eles vão apresentar. Né? Como sempre, a gente faz um estudo, a linha de pesquisa atual daquelas pessoas que estão sendo entrevistadas. Então, é um podcast acadêmico, como a gente se posicionou e é posicionado. Com grandes nomes. Com Só grandes lembrando, Eduardo, que nossos seguidores vão poder ouvir o podcast, né, com esse direito constitucional, o Congresso de Direito Constitucional, através das seguintes mídias: YouTube, Spotify, Instagram e TikTok. E TikTok. Então, assim, vai ter registrado em todas as mídias que todo mundo usa hoje em dia, né? Isso. E a qualquer momento, ao alcance de todos. Então é uma maravilha. Vai ser maravilhoso. Já Em outras hoje, palavras, só não assiste e não escuta quem não quer. Quem não quer, exatamente. só não assiste e não escuta quem não quer. Né? Também vai ser apresentado certificações, não é isso? Uhum. E o próprio Anti-Exposto vai certificar os entrevistados também. Eu acho que estamos chegando, mandamos o nosso recado, né, para vocês. Quero dizer que estamos trabalhando assim com muito afinco. Inclusive, semana que vem, vamos fazer uma visita técnica no Centro de Convenções. Né? Se Cássio puder ir, vai conosco também para ver essa parte estrutural, de estudo. Né? A parte técnica, a gente tem que andar com quem entende. Né? Então, estamos trabalhando de mãos dadas, não é isso, George? Vamos seguir com toda a essa nossa equipe parceria para transformar essa ideia em algo real e que seja, assim, vantajoso para todos nós, né? Que traga algo útil para os nossos seguidores e nossos ouvintes. Renata, vamos começar a nossa despedida? Vamos. Só complementando, Eduardo, você falou agora há pouco em real. Real já está sendo. Isso, né? exato. Já está, Olha nós aqui, já olha está a gente sendo aqui. concretizado. Olha nós né? aqui. Então, o real já está sendo. Só vamos avançar mais. Isso, Era só esse exatamente. complemento. Foi bom, foi bom. Professor George, eu queria
além de agradecer a oportunidade, essa parceria, eu queria parabenizar pela ideia de homenagear o ministro Fachin. E aí eu gostaria até de dar um depoimento simples, mas acho que pertinente. Eu participei de uma jornada de direito civil, não consigo aqui afirmar com precisão o ano, mas em uma dessas jornadas de direito civil que é organizada periodicamente no STJ, em uma dessas jornadas, eu tive a feliz coincidência de participar de um grupo de trabalho em que nós iríamos debater exatamente direito de família, né? Porque a jornada de direito civil ela tem vários grupos de trabalho e eu escolhi ficar no de direito de família porque, à época, era uma área que eu me interessava muito. Acho que ainda estava como juíza da Vara de Família de Campina Grande, que instalei lá na época a 5ª Vara de Direito de Família. Mas, independente do ano, o que eu poderia atestar é que o ministro Fachin foi o presidente desse grupo de trabalho. Na época, ele não era ministro ainda, né? De modo que eu o conheci antes dele ingressar no STF. E passei a admirá-lo de uma forma diferente do ministro que hoje falam. O então professor Fachin se apresentava como um homem de um refinamento. Muito discreto, uma pessoa simples, né? De uma educação, de uma lanheza no debate, por vezes até acalorado, que assim me impressionou. Um homem extremamente educado, cortês, do diálogo, né? Então, assim, eu me tornei admiradora do professor Fachin antes do ministro Fachin. Então, essa minha fala é tão somente, professor George, para parabenizar a ideia de homenagear esse civilista, né? Essa pessoa, esse jurista, né? Essa pessoa que é o jurista professor Fachin, né? Que hoje nós o temos como integrante da nossa Suprema Corte, né? Mas, antes de uma homenagem ao ministro, é uma homenagem a esse jurista que, sem dúvida alguma, na minha opinião pessoal, é digno de todas as homenagens pelo mundo acadêmico. Então, fica aqui o meu registro, o meu agradecimento, né, pela pessoa escolhida para ser homenageada no 23º Congresso Internacional. E, claro, agradecer a sua presença aqui, né, a nossa parceria, e que vem exatamente para a gente divulgar o conhecimento, porque essa foi e será sempre a nossa mola propulsora. Exato. Divulgar o conhecimento para a gente extrapolar as barreiras, aproveitando das mídias tecnológicas que nos são possibilitadas. Então, muito obrigada, professor George. Eu que agradeço aí. Flavinha? Pois é, eu queria justamente, mais uma vez, agradecer pelo convite que nos foi feito, né, de participar do congresso, que será realizado agora em maio, e também parabenizar pela escolha de excelentes palestrantes, né, porque um congresso desse já se tornou grandioso, não é verdade, Eduardo? Muito, muito grandioso. E eu queria finalizar repassando para o senhor o convite para que o senhor faça para os nossos ouvintes. Para participar do congresso, o 23º Congresso de Direito Constitucional Internacional.
O senhor está com a palavra. Isso. Doutora Flávia, daqui a 30 anos eu voltarei aqui para ela me chamar de senhor. Para 30. Até então eu vou continuar pedindo para que ela tire o senhor. Você. Mas renovo aqui o convite, te agradecendo a todos vocês a simpatia, a cordialidade por estarmos aqui e convidar todo o público que nos ouve, nos assiste, para nos dias 30 e 31 de maio, né, estarem presentes no 23º Congresso de Direito Constitucional, que ocorrerá em Recife, né, no Recife Expo Center, é um lugar novo situado no Cais, ali na região central de Recife, não é? E onde discutiremos, debateremos o tema pertinente ao ativismo judicial, não é? Sob a ótica de diversos doutrinadores, não é? Conforme mencionamos, de constitucionalistas por excelência, não é? Com formação acadêmica em direito constitucional, mas, claro, com outras formações acadêmicas, não é? No direito processual, no direito civil, enfim. Então, há um número bastante expressivo e relevante de doutrinadores das diversas áreas, reitero, né? A exemplo do já citado professor Rosenwald, né? Do ministro Fachin, do próprio homenageado, que todos nós sabemos que toda a sua trajetória acadêmica, boa parte dela foi no âmbito do direito civil, né? Mas, claro, ele é um ministro de uma corte constitucional, não é? E na condição de ministro de uma corte constitucional e também em virtude na sua pesquisa com o direito civil, ele sempre fazia o link do direito civil constitucional. Então, percebam que essa perspectiva de tratar o direito civil sob a ótica da Constituição é algo que remonta ao próprio homenageado. Exato. Não é? Então, assim, teríamos vários elementos, né, para adicionar e justificar essa homenagem ao ministro Fachin, não apenas sob esse viés de conhecimento, mas também como pessoa, né? Ele, independentemente da função, do cargo que ele exerce, mas como pessoa, ele é um indivíduo bastante agradável de você dialogar, muito educado, bastante culto. Muito culto. Então, quer dizer, teríamos aqui, de fato, vários elementos para justificar essa homenagem, que não apenas sob essa perspectiva jurídica. Isso. Então, tudo isso que eu estou mencionando, vocês vão constatar, o público que nos ouve, nos assiste, irá constatar, e espero que estejamos todos lá em Recife nos dias 30 e 31 de maio. Agradeço novamente aqui a cada um de vocês. É isso, gente. Olha, mais alguns nomes. Manuel Jorge Neto, subprocurador-geral do Trabalho. Né? Luiz Paulo Pinho, eu gostei desse convite, cofundador do Jus Brasil. Você sabe um pouquinho da vida acadêmica, um pouco, né? Não tanto, e traz o mundo empresarial e essa visão tecnológica do Jus Brasil. Saul Tourinho já falou. Manuel Peixinho, né? Muito importante trazê-lo também. E outros tantos nomes, Valber Braga, Marcos Deli, Agra. Né? Valber Agra, Deli. Enfim, são muitas pessoas. George, nosso agradecimento por aceitar o nosso convite de fazer a entrevista e por nos convidar, né, para integrar essa parceria e fazer parte desse evento, né? Esse evento aqui, como Flavinha falou, é grandioso, realmente já. São mais de 40 mil pessoas impactadas ao longo do tempo e nós ficamos muito gratos por tudo isso, né? Voltamos a dizer a vocês que a presença do Ante o Exposto como o podcast oficial do evento se dará para efeito de a gente tentar estender para além do tempo, né, do limite temporal do próprio evento, estender esse conteúdo, compartilhando na forma de entrevistas, uma coisa mais leve, né, mas de todo jeito com muito conteúdo acadêmico. Então, agradeço a você, agradeço aos meninos como sempre, Cássio, e vamos seguir em frente. Nos encontraremos para uma próxima edição do Ante o Exposto em breve. Muito obrigado a todos pela audiência e pela paciência.